E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o barco já estava se enchendo de água. Jesus estava na polpa, na proa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-se, aquieta-te. E o vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece? Coloca a mão no seu coração, diga assim: Senhor meu Deus, eu estou na tua casa, preciso ouvir a sua voz, fala comigo, aquilo que eu preciso, e não aquilo que eu quero, em nome de Jesus. Toma o seu assento, aplaudindo Jesus. Glórias e glórias a Deus. André, depois você confirma para mim, por favor, como é que está o fundo no Face, tá? Vê se está um pouquinho alto, você abaixa só no Face. Aqui para mim está ótimo. Amada igreja, a primeira coisa que eu quero falar com você aqui hoje é que as tempestades da vida, elas existem, elas são reais, e além delas serem reais, elas também são inevitáveis na nossa vida. E talvez eu estou falando com alguém essa noite, que você entrou aqui, você está enfrentando, numa determinada área da sua vida, uma grande tempestade. E elas chegam para todos, a tempestade da vida, ela chega para todos, tanto para aqueles que estão no palácio, meu Deus, quanto para aqueles que estão no meio de um deserto. Quem está entendendo? Para o rico, para o pobre, ninguém escapa da tempestade. Pastor, mas eu não estou passando por tempestade. Então pega essa palavra hoje, coloca ela no teu coração, porque em qualquer momento você vai passar por uma tempestade. A tempestade é como vale na Bíblia. Vale, você pegar o dicionário, primeiro significado de vale é passagem obrigatória. Se você ainda não passou por um vale, pode ter certeza, se prepare, porque a qualquer momento ele vai chegar na sua vida. Mais cedo ou mais tarde, a tempestade ela vem na nossa vida. E não tem como, sabe, você impedir ou você tentar fugir de uma tempestade. Sabe, meu irmão, eu venho aqui essa noite dizer para você: a vida não é brincadeira não. Todos nós enfrentamos momentos difíceis na nossa vida, a todo tempo. Muitas vezes nós derramamos lágrimas no nosso rosto. Muitas vezes nós estamos sorrindo por fora, lá no trabalho, aqui na igreja, damos a paz para os irmãos, abraçamos, nos fazemos de forte, quando na verdade estamos sorrindo por fora, mas por dentro só nós e Deus sabemos que o nosso coração está sangrando. Sim ou não? Chegamos a achar em alguns momentos que nós vamos afundar. Em algum momento nós olhamos para situações e falamos: acabou, é o fim, não vai dar mais, agora acabou, eu vou afundar. E a segunda coisa que eu quero refletir com você aqui é que as tempestades da vida, além de inevitáveis, elas são também, sabe o que? Imprevisíveis. Não dá para prever uma tempestade. Elas chegam de repente, sem aviso. E geralmente ela chega quando a gente menos espera. É assim ou não é? Às vezes você acorda de manhã, não sei se isso já aconteceu com você, mas provavelmente sim. Porque eu acredito que você enfrenta os mesmos problemas que eu, talvez em tempos diferentes. Nós somos todos iguais. E quando eu monto uma mensagem, eu monto ela olhando para mim, e eu sei que vai servir para vocês também.
Às vezes você acorda de manhã, você sai na correria, cada um com a sua correria de forma diferente, mas está tudo bem quando você sai para a rua. Aí você sai de casa, você vai para o trabalho, mas no final do dia já está tudo diferente. Porque talvez algo aconteceu acidentalmente. Você não esperava que fosse acontecer algo. Você saiu de casa sorrindo, mas no final do dia o seu rosto já está cheio de lágrimas. Porque talvez no decorrer do dia você foi numa consulta médica e recebeu um diagnóstico médico. Meu Deus. Quem sabe de repente um divórcio que aconteceu de forma traumática, de repente você não esperava. O luto de um ente querido que não passa nunca. Quem sabe uma perda, um prejuízo financeiro de alguém que você colocou expectativa, confiou e a pessoa te apunhalou pelas costas. Você talvez esteja enfrentando agora uma situação que você achava que você nunca fosse enfrentar na sua vida. Mas aconteceu e além de pegar você de surpresa, agora colocou a sua vida de ponta cabeça. Porque você não esperava enfrentar o que você está enfrentando nesse determinado momento da sua vida. Pelo menos dessa determinada área da sua vida. Vocês estão me entendendo? Eu vou bem devagar que eu quero que vocês entendam mesmo. E a terceira verdade que eu quero compartilhar com você aqui é que as tempestades, elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis e elas são também, sabe o que? Impossíveis de ser administradas. Não tem como você administrar uma tempestade. É algo que nós não conseguimos controlar. Por maior que seja a inteligência humana, a tecnologia, ninguém consegue parar ou administrar ou controlar uma tempestade. E aqui eu quero dar uma chave para você. No meio da tempestade não é momento de você tomar decisão. Todas as vezes que você agir no meio de uma crise, agindo por impulso, no meio de uma tempestade, com o seu emocional abalado, você vai se arrepender. Momento de tempestade, olha o que Deus coloca no meu coração. Momento de tempestade é momento de você fechar o olho, se proteger e esperar acabar. E quando acabar, pastor, aí você abre o olho e vê o que dá para aproveitar. É assim ou não é? Não tem o que fazer, meu irmão. É por isso que nós temos que nos preparar antes da tempestade chegar, para que a gente possa estar seguro. E é complicado, porque quando chega você tenta ir para a direita e o seu barco é jogado com força pelo vento, e o barco aqui é a tua vida, para a esquerda. Você tenta ir para a esquerda e o vento joga o teu barco para a direita. Parece que as coisas não cooperam, as coisas não colaboram. Aquilo que parecia ser tão fácil de você fazer antes, agora está praticamente impossível de você fazer. Olha Deus falando com alguém. Mas antes eu fazia isso com uma facilidade, mas agora parece que eu não consigo mais. Eu já tinha até uma certa experiência em dirigir o meu barco, tocar a minha vida no meio dos ventos fortes. De tanto vento que eu já enfrentei, eu tinha até experiência nisso. Mas de repente agora uma simples tempestade, menor talvez do que muitas que eu já enfrentei, agora se tornou um pesadelo na minha vida. Eu já não estou mais conseguindo resolver essa situação sozinho, sozinha. Talvez um filho, não sei. Quem sabe um filho que é criado com todo cuidado, com todo carinho especial, mas de repente chega a uma certa idade, às vezes talvez até por má influência, companhia errada, ele ou ela acaba pegando um caminho errado, se desvia daquilo que os pais ensinaram, se desvia do caminho certo, entra nas drogas ou talvez em outros tipos de perdição, e aquilo desestrutura a família inteira. Frustração, decepção, tristeza. Mas antes de começar a pregar para você, porque eu não comecei a pregar para você ainda, eu estou fazendo uma introdução para que a mensagem fique mais clara. Nós vamos entrar no texto agora, mas antes eu quero concluir aqui esse raciocínio dizendo que em quarto lugar, as tempestades também são, sabe o que? Pedagógicas.
ela nos ensina muitas coisas. Se você hoje é meu Deus, se você hoje é uma pessoa melhor do que você foi antes, não tenha dúvida, é por causa das lições que você aprendeu, através das tempestades furiosas que você já enfrentou na tua vida. Sabe o que significa isso, igreja? Não importa a forma que virá a providência, sabe? Talvez aos seus olhos tudo esteja fora do controle. Talvez você olhe agora para a situação, para a circunstância e vê tudo fora do controle. Pode ser que esteja mesmo fora do controle, mas fora do seu controle, porque não está e nunca estará fora do controle dele. Deus está no controle de tudo. Ele trouxe alguém aqui essa noite para dizer: eu estou trabalhando. Aos seus olhos parece que está parado, mas eu estou trabalhando. Você não consegue enxergar isso, o Senhor está dizendo. Não olha para o pastor Danilo, não, é Deus falando com você. Você não consegue enxergar eu trabalhando na sua vida, não? Então eu vou ajudar você. Volta agora uns 2 anos da sua vida. Olha para trás, há 2 anos atrás, onde você estava agora? Que jeito que você estava? Pleno domingo, 7h15 da noite, você sentada aqui, ouvindo a minha palavra, está dizendo o Senhor. Algo está acontecendo, a obra está em andamento, a obra está trabalhando. Talvez não seja no teu tempo, talvez não seja da forma como você espera, mas para Deus não importa, meu Deus, já volto. Para Deus não importa a alta velocidade, para Deus não importa quando você vai chegar, para Ele importa aonde você vai chegar. As coisas têm que ser devagar, não no nosso tempo, porque para Deus não importa quando, mas importa aonde Ele quer te colocar. E aqui Deus começa a falar com alguém hoje. Sabe, Deus vai usar essa situação difícil, essa tempestade, esse momento doloroso, talvez, de desespero que você está enfrentando. Mas Ele vai usar esse momento, não é para destruir você não. Tudo que está acontecendo é para fortalecer a tua estrutura. É para te dar maturidade, habilidade emocional, tratar a sua ansiedade. Meu Deus, esse excesso de futuro, ansiedade, sofre por uma coisa que nem sabe se vai acontecer. Excesso de futuro. E depressão, pastor, excesso de passado. Parece um museu. Ai, 1980, fulano me xingou. Fulano nem lembra que você existe, ó. Fulano está nem aí para você. E você está até hoje almoçando com fulano, tomando banho com fulano, dormindo com fulano, acordando com ele. Está tomando banho lá, está apontando o dedo para fulano, ensaiando como seria se tivesse um encontro. Sim ou não? Talvez você não acredite nisso, mas a verdade é que Deus está aumentando a sua capacidade de suportar algumas coisas. Deus está tratando o seu estupinho curto. Eita glória! Ó, o Espírito Santo falou: essa aí é para você. Amém, Jesus. Sabe, Deus não vai permitir o seu barco afundar não, meu irmão. Não importa o que a circunstância está mostrando para você. Não, Ele vai conduzir você a ter experiências mais profundas com Ele. É por isso que Deus permite a tempestade na nossa vida, porque Ele quer que a gente tenha experiência mais profunda. Quando Deus permite a gente passar por experiências difíceis, de tempestade, é porque Ele está querendo nos dar ensinamentos que nós não tivemos ainda. Aleluia. E se não fosse assim, nós não aprenderíamos. Se fosse talvez por livre e espontânea vontade, ninguém aqui queria encarar uma tempestade. Você iria querer? Não. Quem aqui quer passar por um vale semana que vem? Fala aí. Se Deus fosse te perguntar, você nunca teria aprendizados, você nunca seria uma pessoa melhor na vida. Ele não tem que te perguntar nada, Ele tem que mandar o vale. A única garantia que você tem é que Ele está no barco. Oh glória! E se Ele está no barco, você não vai afundar.
O texto completo aqui, eu li só parte do texto, mas o texto completo, depois você lê na sua casa, Marcos 4 inteirinho. Mostra que Jesus naquele dia, ele passou a tarde inteira ensinando parábolas para o povo. Ele pregando a tarde inteira, pregou o dia todo, estava exausto, estava muito cansado. E aí Jesus disse para os discípulos: agora entre no barco e passemos para o outro lado. E em seguida Jesus entra no barco com ele, com os discípulos. Ele disse: passemos, vamos fazer a travessia junto. Pega um travesseiro e vai para a proa do barco, para o fundo do barco, e deita no travesseiro e dorme. Gente, fala a verdade, o que um travesseiro está fazendo dentro de um barco? A única coisa que eu posso te garantir é que nada está na Bíblia por acaso. E se esse travesseiro estava lá dentro do barco, algum ensinamento tem para mim e para você. E talvez não seja outro, não sei a gente entender que se um travesseiro estava ali, Jesus estava supostamente dormindo. Meu Deus, o único ensinamento que vem na minha mente, no meu coração, é que quando nós sabemos que Jesus está no barco, mesmo no meio da tempestade, é possível descansar. É possível colocar a cabecinha no travesseiro e parar de ficar perdendo noites de sono, rolando para lá e para cá, pensando no problema. Quem está entendendo, diga amém. Jesus está ali dormindo, no meio do trajeto, de um lado para o outro, da onde Jesus disse que eles iam passar, surge agora uma grande tempestade de vento. O barco é jogado de um lado para o outro. Os discípulos devem ter pensado: olha, vamos deixar o mestre descansar, hein? Vamos tentar resolver isso aqui sozinho. Sabe por quê? Ele está cansado. Ele pregou o dia todo, não vamos dar trabalho para ele não, hein? Ele pregou a tarde inteira, não acorda ele não. Sabe por quê? Porque nós sabemos resolver isso aqui. Nós temos experiência com isso aqui, nós manja. A gente conhece isso aqui como a palma da nossa mão. Vamos tentar resolver sozinho. Mas à medida que eles iam tentando resolver o problema, com a força do braço deles, com a habilidade no mar que eles achavam que ele tinha, o texto mostra que a situação ia piorando a cada dia, até que chega um momento que eles veem que não dá mais. Eles então não têm outra alternativa a não ser recorrer a Jesus. E eles vão dar um passinho para trás e vai dizer: mestre, cola aí, não te importa que pereçamos? Olha isso aqui. Você percebe que o desespero deles não acordou Jesus? Você percebe que eles estão ali desesperados, jogando água para fora, talvez com uma caneca, e pelo amor de Deus, nós vamos afundar, mas Jesus não acordou. A única coisa que acordou foi quando Jesus ouviu ele dizer: mestre. Eu quero dizer para você nessa noite que o teu desespero, primeiro, que ele não vai te ajudar em nada, só vai piorar. O teu desespero não desperta Jesus para você. A única coisa que faz ele se despertar e se levantar na hora e agir é o teu clamor, a tua oração. Quando você fala: Senhor, mestre, quando você para de querer resolver as coisas com a força do teu braço e você busca a ajuda dele. Sabe, é impressionante como as pessoas só recorrem a Jesus quando acaba todos os recursos dela. Talvez você conheça alguém assim, né? Não é para o lado não. Enquanto elas podem, enquanto elas estão ali no controle, enquanto elas puderem estar ali, elas vão estar. E eles vão até Jesus na proa do barco e faz uma pergunta, talvez um tom de deboche, porque eu lendo aqui eu consigo enxergar isso pelo menos: mestre, não tem nenhum senhor na frente, mestre, não te importa que pereçamos? Tom de deboche. Jesus na mesma hora levanta, repreende o vento, e a Bíblia diz que houve grande bonança no mar. Em seguida, Jesus faz, aí agora Jesus vai fazer uma pergunta para eles. A primeira pergunta foi deles para Jesus: não te importa o que está acontecendo? O senhor não liga para o meu sofrimento?
Mas agora Jesus vai fazer uma pergunta para ele. No versículo 40 de Marcos 4, versículo 40, Jesus respondeu: por que que vocês, depois que ele acalma a tempestade, agora eles acalmaram a tempestade e vai falar com o discípulo: por que que vocês estão tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? O que Jesus está falando aqui? Depois de tudo que vocês presenciaram, depois de tudo que eu já fiz na sua vida, como você pode duvidar? Por que que vocês estão duvidando? Os discípulos nesse momento olham um para o outro, aí eles perguntam, outra pergunta, só que agora a pergunta é entre eles: quem é esse que até o vento e o mar obedece ele? Tem gente que é desse jeito, anda com Jesus, vê Jesus fazer milagre, está no barco de Jesus, mas não sabe quem é. E uma prova que eles não sabiam realmente quem era Jesus, é porque eles estão perguntando um para o outro agora: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Olhe para mim, igreja, repare que esse texto aqui, ele é formado por 3 perguntas. A primeira é no versículo 31, que é a pergunta dos discípulos para Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta é a pergunta de Jesus para os discípulos no versículo 40: por que que vocês estão tão medrosos? E a terceira pergunta é a pergunta entre os discípulos: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Olha para mim, já que esse texto aqui é formado por 3 perguntas, eu quero refletir com você aqui, algumas coisas. Vamos começar refletindo sobre essa primeira pergunta aqui, porque essa pergunta é a nossa pergunta. Mestre, não te importa que pereçamos? Essa aqui é a nossa pergunta. Essa aqui é a pergunta das nossas angústias. Nos dias da tempestade, nas nossas fraquezas, na nossa insegurança humana, é essa aqui a nossa pergunta. Mestre, não te importa que pereçamos? É a pergunta de quem está enfrentando um problema e não sabe como resolver. E se esse é o teu caso, você já chegou a fazer essa pergunta para Deus: Senhor, o Senhor não está vendo? Tem várias formas de você fazer isso. Senhor, o Senhor vai permitir? É uma pergunta de quem está enfrentando uma doença, talvez, e a medicina diz: olha, não tem o que fazer, não tem. Essa é a nossa pergunta. A pessoa está enfrentando uma crise, talvez conjugal, e ela pensa: não tem mais solução, acabou, é o fim. Mestre, não te importa que esse casamento acabe? Diga glória a Deus. O que mais me chama a atenção aqui, e eu fico me perguntando, é por que eles estão fazendo essa pergunta, e por que estão fazendo num ar de censura. Mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, o Senhor não está vendo a nossa dor? Não está vendo o nosso desespero, o aperto que nós estamos nesse momento? Senhor, ora para nós. O Senhor não liga para nós, não. O Senhor não vai fazer nada. Então veja bem, os discípulos aqui estão fazendo uma pergunta porque tinha algo que não estava bem resolvido ainda na mente deles. Eles não estavam conseguindo, presta atenção nisso, hein? É o centro da mensagem. Eles não estavam conseguindo aqui conciliar a obediência da ordem de Jesus com a tempestade que eles estavam enfrentando, porque eles estavam obedecendo Jesus. Você quer ver uma coisa? Não é difícil a gente entender a tempestade que Deus, o próprio Deus, mandou atrás de Jonas. É difícil? Não é, porque você sabe porque que Deus mandou a tempestade. Por quê? Porque nós sabemos que Jonas desobedeceu a Deus, e Deus agora mandou uma tempestade atrás dele. Então nós entendemos por quê. Todas as vezes que alguém desobedece a Deus, Deus vai mandar uma tempestade atrás da pessoa. E manda mesmo, viu? Pode esperar. Manda. Por quê? Porque Gálatas 6,7, não precisa nem colocar, o pessoal conhece. Porque de Deus ninguém se zomba. De tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. E não adianta, se você quiser plantar, você planta o que você quiser. A semeadura é livre, você escolhe o que você quiser, o tipo da semente. Mas é como Deus usasse a minha vida agora e falasse para você assim: olha, você planta o que você quiser, mas a tua colheita, eu garanto.
Pode plantar, mas o que você plantar é exatamente isso que você vai colher. Mas Deus não manda a tempestade para destruir a pessoa, não. Deus manda a tempestade, na verdade, para fazer com que elas se posicione e volte para o centro da vontade dEle. Não foi isso que aconteceu com Jonas? O objetivo de Deus mandar a tempestade é sempre para que nós possamos nos posicionar e voltar para o centro da vontade dEle. Oh, aleluia! Glória a Deus! Agora, entender a tempestade de Jonas, entender a tempestade desobedecendo a Deus é fácil. Mas como? Como que entende uma tempestade quando eu estou obedecendo a vontade de Deus? Quando Jesus fala, passe para o outro lado, passemos para o outro lado, eu estou na direção de Jesus. Como que eu vou entender isso? Eu estou obedecendo. Eles estavam confusos, sabe por quê? Porque o nosso pensamento como ser humano, presta atenção nisso, o nosso pensamento e a nossa expectativa é o seguinte: se eu estou obedecendo a Deus, tudo tem que dar certo. É assim, não é? Quem falou isso para você? Jesus não mentiu para nós. Ele falou, no mundo vocês terão aflições. O que é isso? Problema, tempestade. Mas ele também disse, mas tem bom ânimo, porque eu estou no barco. Tem bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci a tempestade. Se você estiver em mim, e Cristo é a palavra, você já é mais que vencedor. Meu Deus, você vai vencer a aflição, problema, tempestade, se você estiver ligado em mim, se você estiver na palavra. Mas existe um segundo problema nessa pergunta dos discípulos aqui, ó. Mestre, não te importa que pereçamos? Qual que é o segundo problema dessa pergunta aqui? É a urgência, ó Deus falando com alguém, é a urgência da necessidade deles, com a demora de Jesus atender. Porque nós queremos tudo para ontem, na mesma hora. Afinal, Jesus está dormindo no barco, sim ou não? E quem está dormindo automaticamente não está agindo, sim? Então acorda, o Senhor está falando. Porque quem está dormindo automaticamente não está agindo. Se você não fizer a sua parte, Deus não fará dele. Meu Deus, é forte demais. E um dos dramas que a gente enfrenta na vida é exatamente esse: quando o calo aperta, quando a tempestade vem, sabe? Quando a dor aumenta, quando a lágrima desce nos olhos, e a gente grita por socorro e a nossa voz apenas ecoa assim, ó, e não vem resposta de Deus. Isso é o mais difícil. Quando você clama a Deus, quando você vem na igreja e você busca uma palavra em cima de uma situação e Deus não responde, irmão. Quando Ele fica em silêncio, que é até um louvor que fala, né? Quando Ele fica em silêncio, Ele está trabalhando. Então deixa Deus trabalhar. Deus está usando a minha vida essa noite para falar para você. Eu posso até fazer silêncio para você, posso sim. Eu posso muitas vezes fechar a minha boca, mas os meus olhos, diz o Senhor, eles estão sempre abertos para você. Eu tenho visto cada lágrima que você tem derramado. Eu tenho visto cada luta que você tem enfrentado, as noites sem dormir. Eu sei que você chora lavando louça, no volante do carro. Eu estou lá com você, aleluia. Meu Deus! Tem horas que a demora de Jesus, a verdade é essa, tem hora que a demora de Jesus nos assusta mais do que o próprio problema. É assim ou não é? Porque a gente acha que porque a gente está obedecendo, a hora que clamar, o problema está resolvido. Você já parou para pensar que pode ser Deus te provando, treinando você? Porque é assim que Deus trabalha, Deus prova para depois aprovar. Para subir você de nível, Ele vai ter uma prova. Como é que você acha que Deus conhece o teu coração? Ele avalia a tua fé. Se você está sendo um bom aluno, ou você está só de corpo presente na aula? Professora? Ele vem aqui, Ele te dá os ensinamentos, Ele está te ensinando através da palavra dEle. Mas como é que você acha que Ele vai fazer a avaliação? Ele vai descer aqui, vamos fazer uma prova? Ele vai mandar a prova.
É ali, no meio da tempestade, é no meio dessa prova que Ele vai ver aonde está o teu coração de verdade. Que tipo de fé que é a sua? Se você tem sido um bom aluno, ou se você está vindo só de corpo presente na aula. Meu Deus. E na hora da prova, você pode falar, na hora da prova você conversa com os alunos? Conversa não? Na hora da prova, não adianta falar, professora, ô tia, eu não estou entendendo. Você não estudou porque você não quis. Agora não é hora de falar. No meio, quem está entendendo? No meio da prova não adianta você clamar. É a hora da avaliação. Meu Deus. Quantos de nós, irmãos, já gritamos por socorro no meio de uma tempestade, no meio da prova, Senhor, e parece que a nossa voz só ecoa no alto mar. No meio de uma tempestade, Deus não responde, Deus não fala nada. Mas eu venho aqui dizer para você que se Ele está em silêncio, ainda que os seus olhos pareçam que Ele te abandonou, Deus está trabalhando. Isso não quer dizer que Deus não está agindo. Embora pareça estar tudo parado, Deus está trabalhando. E Ele está trabalhando a nosso favor e não contra nós. E uma prova que Ele está trabalhando é que você está aqui hoje ouvindo essa palavra. Ele está mostrando para você, eu sei de tudo. Deus está revelando coisas aqui que só você e Ele sabe. Isso é o amor de Deus por você, é uma prova de que Ele está trabalhando verdadeiramente. Deixa eu correr aqui. Meu Deus, está cedo ainda. Então Jesus levanta, e o texto vai dizer que Ele repreende o vento, Ele repreende o mar, e a Bíblia diz que na mesma hora houve uma grande bonança. Preste atenção nessa revelação. Numa outra ocasião, não precisa nem colocar, é em Mateus 14, um texto, depois você lê, anota aí para você ler na sua casa. Numa outra ocasião, os discípulos encontram uma outra tempestade. Jesus não está no barco nessa. De Mateus 14, Jesus está fora do barco. Presta atenção aqui. O texto que nós lemos aqui, primeiro Jesus acalma o vento e a tempestade do lado de fora, para depois acalmar os discípulos. Mas em Mateus capítulo 14, Jesus primeiro vai acalmar os discípulos dentro do barco, para depois acalmar a tempestade. Numa certa ocasião, os discípulos estão no alto mar, fazendo uma travessia, estão fadigados. O texto vai dizer que eles estavam fadigados, sem força para remar, quando de repente se levanta uma grande tempestade, e o vento era contrário, 3 horas da manhã, na quarta vigília da noite. Meu Deus. E eles acham que eles vão morrer, mas de repente, quando eles acham que Deus não está olhando para eles, como você talvez, quando eles acham que está perdido e que Deus não está olhando para eles, Jesus vem andando sobre as águas. Só que eles olham para Jesus, eles estão tão com olhar negativo que eles olham para Jesus, que é a salvação deles naquele momento. Sabe o que eles vão dizer? É um fantasma. Mas não era um fantasma, era a vitória deles que estava se aproximando, era a salvação deles que estava ali, era a providência que eles precisavam. Mas eles olham para a bênção e falam, é um fantasma. E Jesus está usando a minha vida para falar com alguém aqui agora. Ei, parece fantasma, mas é a providência minha que está chegando na tua vida. Parece, o desespero está tamanho, o diagnóstico médico é grande, parece fantasma, mas é tudo para glorificar o meu nome. Oh, aleluia. E aí Jesus vai dar uma palavra para eles. Jesus não parou a tempestade. Imagina aquelas ondas, Jesus sumia, de repente Jesus aparecia. Meu Deus. E aí Jesus vai falar assim para eles: ei, acalmem-se, sou eu. Eu vim ao encontro de vocês essa noite. Está lá escrito, profético, né? Acalme. Não só o pastor Danilo, é Ele. Ele veio ao seu encontro essa noite. Aí Ele vai acalmar. Olha só, não temas, eu vim ao encontro de vocês essa noite. Só depois que Ele acalmou os discípulos dentro do barco, só depois que Ele foi acalmar o mar, a tempestade. Agora pensa comigo e pega essa revelação para a sua vida, ó.
Por que Jesus talvez mudou aqui a metodologia, a forma, a maneira de agir de uma tempestade para outra? Por quê? Tem um ensinamento para nós aqui. Numa ocasião em Marcos 4, que nós lemos, Jesus acalma primeiro a tempestade, para depois acalmar os discípulos. Aí no Mateus 14, Jesus acalma primeiro os discípulos, para depois acalmar a tempestade. Por que isso, pastor? É que Jesus sabe, igreja, que tem momentos da nossa vida, que as tempestades mais terríveis da nossa vida, não estão do lado de fora, está do lado de dentro. E por isso Ele trouxe você aqui essa noite, porque você está tão desesperado com a tempestade de fora, que você não percebe que a maior tempestade está aí dentro. Ele trouxe você aqui hoje, porque Ele precisa acalmar essa tempestade interior que você está. Tem horas que o maior problema não são as circunstâncias à nossa volta, e sim os nossos sentimentos internos. Quem está entendendo, diga amém. Tem hora que o nosso maior problema é a nossa ansiedade, é o nosso desespero, na verdade, a nossa falta de fé. Tem hora que o nosso maior problema é o nosso descontrole emocional. E como Jesus conhece, né? Ele sabe exatamente quando é que ele precisa resolver primeiro o problema. Jesus sabe quando que ele precisa resolver primeiro o problema e quando ele precisa resolver primeiro o problemático, que no caso é eu e você. E é tão problemático que Jesus estava se aproximando. É o fantasma. Eu falei, bicho é doido. O problema não estava do lado de fora, a solução estava do lado de fora. O problema estava aqui, ó, do lado de dentro. Eu venho aqui essa noite para dizer para você que Jesus, Ele é poderoso o suficiente para acalmar tanto a tempestade que está dentro de você, na sua alma, quanto aquela que está à sua volta te amedrontando. Ele é poderoso para parar. E se não for pela tua fé, vai ser pela minha. Essa noite Ele vai parar uma tempestade na sua vida. Ainda essa semana você vai ver o agir de Deus. Depois que Jesus acalma o mar, Ele vira para os discípulos e diz assim: por que vocês são tão medrosos assim? No texto que a gente leu, por que vocês têm tanto medo? Vocês não têm fé? Escuta o que eu vou te falar. Você pode até ter medo, irmão. Todos os profetas da Bíblia teve medo, todos, sem exceção. Tanto que Deus fala para eles: não temas. Você pode ter medo, você só não pode deixar o medo te paralisar, a ponto de você parar ou deixar de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Deus já falou para você o que Ele quer que você faz. Não deixa o medo paralisar você. Tem que se colocar no lugar desses discípulos aqui agora, por um minuto, rápido. Imagina agora essa cena, você dentro daquele barco, e responda com sinceridade para você mesmo. Você ficaria com medo, sim ou não? Claro que você ficaria, eu ficaria. Se um navio que é todo fechado e grande já balança diante de uma tempestade, você consegue imaginar um barquinho pequeno daqueles de pescador sendo açoitado pelas ondas? As águas entrando dentro daquele barco, porque o texto diz que o barco estava se enchendo de água. Sabe o que está acontecendo aqui? A morte está mostrando na cara para eles aqui, ó. A situação, humanamente falando, totalmente fora de controle. Você ficaria com medo, sim ou não? Jesus pergunta para eles: por que vocês têm medo? Vocês deveriam ter fé e não medo. Eu quero rapidamente, estou caminhando, cheguei no final aqui já. Eu quero te dar aqui 4 razões. Por quê? Por que eles deveriam ter fé e não medo? Diante de tudo que eles já presenciaram Jesus fazer. Por quê? 4 razões eu vou te dar aqui. A primeira razão, por que eles deveriam ter fé? E por que você, nós devemos ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa que Jesus fez para eles. Não, por causa de quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus não morre não, hein? Vai que você vai ver. Eu não concordo muito com essa música não. Quem tem promessa de Deus morre, irmão. Claro que morre. A música está falando, na verdade, o contexto. Eu já vou voltar para a mensagem aqui, não sei nem porque eu entrei nisso. Ela está falando: quem tem promessa de Deus não desiste, não morre espiritualmente, não morre não. Está entendendo? Persevera até o fim. Mas se você não fizer a tua parte, quem tem promessa de Deus morre e ainda vai para o inferno. Meu Deus.
Então, por causa da promessa, se você tem uma promessa de Jesus, irmão, você deve ter fé e não medo, mesmo no meio da tempestade. Quer ver a promessa de Jesus? No verso 35, Jesus diz para eles o seguinte: passemos para o outro lado. Você consegue ver uma promessa aqui ou não? Eu consigo. Passemos para o outro lado. Aqui Jesus está dizendo, passemos. Ele não falou, monta no barco e vão para o outro lado. Ele disse, passemos. Você não pegou? Ó, nós vamos junto. Aconteça o que acontecer no meio do trajeto, no percurso, levante a tempestade que se levantar, sopra o vento que soprar, eu vou estar dentro do barco com vocês. Vocês não precisam ter medo, tenha fé. Porque se eu disse que nós vamos para o outro lado, é do outro lado que nós vamos chegar. Se Deus disse algo para você, basta você fazer a tua parte, crer, ter fé, porque o resultado vai chegar. Então você que recebeu uma promessa de Jesus, entenda uma coisa aqui, ó. Promessa de Jesus e realidade é a mesma coisa. Meu Deus. Vou repetir, promessa de Jesus e realidade é a mesma coisa. Porque nenhuma promessa de Jesus cai por terra, ao menos que a pessoa não faça parte dela. Vou repetir, promessa de Jesus e realidade é a mesma coisa. Se Deus falou, assim será. Ele não é inconstante, como eu e você, que fala uma coisa hoje, amanhã está querendo mudar de ideia, está querendo quebrar o compromisso, voltar atrás, desistir. Se Deus falou, assim será. Deus é um Deus de palavra. Ah, mas não está acontecendo, é porque está faltando algo, e não é da parte dele, é a sua. Porque toda promessa que Deus libera, meu Deus, tem duas partes, uma parte que é minha, uma parte que é dele. Se eu não fizer a minha parte, ela não vai se cumprir. Todas as promessas que Jesus já fez para você, através da palavra dele aqui, ó, você já tem o amém e o sim de Deus. Basta você fazer a tua parte. Basta você colocar em prática aquilo que ele faz saltar no teu coração no decorrer de uma pregação dessa. Seja quem for que estiver aqui pregando, saltou no teu coração, anota e pratica, você vai ver o resultado. Segunda razão, por que eles deveriam ter fé e não medo? Primeiro por causa da promessa, e segundo por causa da presença de Jesus com eles. Por causa da presença de Jesus com eles. O Jesus que estava no barco com eles. Quem que era esse Jesus? Não era qualquer pessoa. Sabe quem estava ali no barco com eles? O Criador do mar. A tempestade estava se levantando no alto mar, mas o Criador do mar está dentro do barco. O Criador do universo, do céu, da terra, de tudo que nela há, estava ali dentro. Esse é um dos motivos que eles não deveriam ter medo, e sim ter fé. Porque ainda que aquele barco virasse, Jesus era poderoso para fazer todos eles andar sobre as águas, de forma sobrenatural, como fez Simão andar. Você tem certeza de quem está dentro do seu barco? Você consegue ter certeza que Jesus está dentro do seu barco? Aquele barco jamais poderia afundar com Jesus ali dentro dele. O Criador do mar, do universo estava ali. Entenda isso, irmão. Se Jesus está no seu barco, na sua vida, nada, nem ninguém poderá derrotar você, prejudicar você. Aquele que está em Cristo, o maligno não toca, a tempestade não engole. Meu Deus. Jesus disse, é uma promessa de Jesus para nós: eu vou estar com vocês a todo tempo, em qualquer lugar, aonde vocês estiverem, em todas as situações. Onde está isso, pastor Danilo? Lá quando ele fala, eu estarei com vocês todos os dias, todos, não é alguns, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, aleluia, Jesus. É, Deus. Dá um glória a Deus aí, gente. Vocês estão aí ainda? Glória a Deus. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Eu sei que você já venceu vários problemas na sua vida, mas muitos mesmo. E a verdade é que nós não vencemos os problemas porque nós somos bons, ou porque nós somos fortes, ou porque
a gente tem sorte. Não é nada disso. Nós só vencemos os problemas, sabe por quê? Porque Jesus é com a gente. Porque Ele está com a gente no barco. Então a terceira razão aqui, por que eles deveriam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. A paz, irmãos. Por causa da paz de Jesus, eles não deveriam ter medo e sim ter fé. Você quer ver uma coisa? Eu te pergunto, o que Jesus estava fazendo dentro do barco? Aê, glória a Deus. Ele estava dormindo. Primeiro, Jesus sabia que aquela tempestade viria, sim ou não? Eu tenho para mim, deixa eu comentar algo aqui. Eu tenho para mim que aquele sono de Jesus ali foi proposital. A Bíblia me dá esse direito de conjecturar. Porque fala a verdade, ele era 100% Deus, mas ele estava 100% homem também. Como que algum ser humano vai dormir na proa de um barco de pesca pequeno? E o texto diz que as águas estavam entrando dentro do barco. Devia estar batendo na cara dele a água. Como que um ser humano pode dormir no meio de uma tempestade, as ondas açoitando e o barco quase virando, e aquela gritaria do lado dele: socorro! Senhor, você está falando então que Jesus estava fingindo? Não estou falando nada, você que pensou. Mas vamos pensar um pouquinho, vamos voltar um capítulo anterior. Você vai ver que um capítulo anterior, Jesus, antes de falar para eles: entra no barco e passemos para o outro lado, Jesus deu, sabe o que para eles? Poder e autoridade. Agora eu penso que Jesus põe a cabecinha no travesseiro e Ele mesmo permite aquela tempestade, para ver se eles iam colocar em prática. Meu Deus, o poder e a autoridade do nome dEle que já estava sobre eles. Meu Deus. Porque não é tudo que você tem que ficar clamando para Jesus, não, meu irmão. O poder e a autoridade do nome de Jesus já está sobre todos nós. Ai, pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou... Irmão, se levantar um trem sobre a sua vida, é em nome de Jesus que eu paraliso esse trem na minha vida. E quantas vezes, já expulsando demônio, o demônio fala: você não é nada. Eu falo: não sou mesmo. Eu sou um pecador, mas aquele que está comigo, o nome dele é acima de todo nome, e é no nome dele que eu falo, em nome de Jesus, de joelho. O demônio cai e sai. E agora Jesus permite, talvez para ver se eles iam usar a tempestade. E se ele sabia da tempestade, então por que ele dormiu? Olha para mim aqui. Ele só dormiu, sabe por quê? Porque ele sabia que tudo estava sob controle. Jesus só colocou a cabecinha no travesseiro lá e dormiu porque ele sabia que estava sob controle. Sabe qual que é a lição aqui? A paz não é a ausência de tempestade. Eu vou repetir: a paz não é ausência de tempestade. Você ter paz e manter a calma não quer dizer que as tempestades não vai vir sobre a sua vida. Você estar na presença de Deus firme, não perdendo nenhum culto, mergulhando na presença de Deus, não quer dizer que as tempestades não vai vir sobre a sua vida. Não quer dizer que o vento forte não vai te alcançar. Paz é você saber que mesmo no meio da tempestade, tudo está sob o controle dEle. Paz é você saber que mesmo no meio da tempestade, talvez não esteja nada sobre o seu controle, mas está sob o controle dEle, porque Ele está no barco. Quarta e última razão, por que eles deveriam ter fé e não medo. Primeiro, por causa da promessa de Jesus. Segundo, por causa da presença de Jesus. Terceiro, por causa da paz de Jesus. E por último, por causa do poder de Jesus. Diga: Jesus é poderoso. Aplauda a presença de Jesus. Vou finalizar falando isso aqui. Marcos deixa bem claro aqui, nesse texto, que Jesus ele tinha poder sobre as forças da natureza. Só aqui, na travessia, Marcos já relata um poder sobre o vento e poder sobre o mar. Então Jesus tinha poder sobre as forças da natureza. E logo em seguida, quando ele chega do outro lado, se você conhece o texto, lê a Bíblia, você vai ver que eles chegaram no território de Gadara. Era um território pagão, cheio de espíritos malignos, de demônios, de legiões. E eles descem do barco,
ao lado de um despenhadeiro, de frente com um cemitério, e para ajudar, era de noite. Enquanto eles vão descendo do barco, vai saindo do meio do sepulcro um homem nu, sem roupa, totalmente possesso de demônio, se ferindo com pedras. Pensa no endemoniado. Não é para o lado não. Pensou? Era pior que esse aí. Ninguém conseguia prender ele. E a Bíblia diz que ninguém podia prender aquele homem com algemas. Por quê? Porque ele quebrava as algemas, de tanto demônio que tinha nele. Redobra a tua atenção aqui, ó. E quando Jesus entra no cemitério, aquele homem vem na direção dele. Está achando que Jesus correu? Ele vem na direção de Jesus. E a Bíblia vai dizer, está escrito, que ele cai na frente de Jesus. Ele se prostra diante de Jesus. Você consegue ver o tamanho do poder do nome de Jesus? Não é à toa que a Bíblia também diz, está escrito, que o nome dele é acima de todo nome. E diante do nome dele, ou dele, todo joelho tem que se dobrar, e toda língua se confessa. Esse demônio vai se dobrar e vai se confessar para Jesus, irmão. E Jesus faz a seguinte pergunta para ele. Ele chega ali e ele cai de joelho. E Jesus fala assim: qual é o seu nome? Não responde não. Qual é o seu nome? E ele vai responder, sabe o que? Legião, porque somos muitos. O que é uma legião? Só para você entender. Legião é uma corporação romana que é formada por no mínimo 6.000 espíritos. Tem legião de 6.000, tem legião de 8.000, legião de 12.000. Pense nisso, estou dando o mínimo para você. Então aqui já fica claro que dentro desse único homem havia 6.000 demônios, capaz, olha só, de sair daquele homem. E o texto vai dizer que depois eles entram capaz de entrar em 2.000 porcos e lançar eles no despenhadeiro. Mas o que eu quero dizer para você aqui é que Jesus libertou aquele homem. Jesus transformou aquele homem, irmão. Jesus, ele fez daquele homem um missionário. Lê essa passagem depois para você ver. Libertou ele a vida inteira ali, escravizado por uma legião. Mas Jesus liberta ele e faz dele um missionário. Jesus faz tudo isso para mostrar para mim e para você que ele tem poder não só sobre as forças, meu Deus, da natureza, mas também tem poder sobre os demônios. Mas o que me impressiona aqui no texto, meu Deus, é muito forte isso, é que os demônios, antes deles ser libertos, os demônios fazem 3 pedidos para Jesus, gente. Demônio não ora, mas faz pedido. Pega a revelação aí, para de pedir coisa. Meu Deus. Ó, antes dele ser liberto, demônio nele, possesso. E ele faz 3 pedidos para Jesus. O primeiro pedido que o demônio fez para Jesus enquanto estava lá de joelho, na frente de Jesus: qual que é seu nome? Legião. E o primeiro pedido que ele faz: que temos nós contigo, Nazareno, não nos atormente antes do tempo. Primeiro pedido: não nos atormente antes do tempo. Segundo pedido dos demônios para Jesus: não nos mande para fora do país. Estou endemoniado não, viu, gente? Só estou, entendeu? Pra você entender melhor. Audiovisual. Terceiro pedido: deixe-nos ir para aquela manada de porcos. Agora pasme você. Jesus atendeu os 3 pedidos do demônio, velho. E quantas vezes a gente pede e Jesus não atende? Jesus atendeu os 3 pedidos que os demônios fizeram. E depois que aquele homem estava curado já, ele estava liberto, sem nenhum demônio, ele vai fazer um pedido para Jesus, e Jesus não faz o pedido dele. Tem um mistério aqui. Depois de estar liberto, sabe o que ele vai pedir ainda para Jesus? O pedido dele, depois de salvo e liberto: deixe ir contigo, mestre. Ó, você viu que saiu, né? Deixa eu ir contigo, mestre, todo feliz. Deixa eu seguir o Senhor e os seus discípulos. Deixa eu caminhar junto com vocês. Jesus não atendeu o pedido dele, salvo e liberto. Jesus vai dizer para ele, sabe o que? Volte para os seus e conte para eles o que Deus fez para você.
Eu finalizo aqui, ó. Eu acredito que Jesus fez tudo isso para provar algumas coisas para nós. Primeiro, que os demônios não são uma lenda. Demônio não é mito, eles existem. Segundo, para deixar claro para mim e para você que o poder destruidor que os demônios têm na vida da pessoa. Terceiro, para mostrar para todo mundo que demônios, ele veio para roubar, matar e destruir. Tudo aquilo que ele não tem, sonho, projeto, família, casamento, ele veio para isso, esse é o papel dele. Porque esse homem aqui foi tirado, olha só, ele foi liberto. Esse homem que foi liberto por Jesus, ele era alguém que o diabo roubou, destruiu ele a vida inteira. Roubou tudo que você pensar. Só não matou ele, sabe por quê? Porque Jesus chegou a tempo. Jesus está falando para alguém que está aqui hoje. Você só está vivo porque eu cheguei a tempo na sua vida. Você não está vivo à toa, você só está aqui hoje ouvindo essa palavra porque eu cheguei a tempo na sua vida. Meu Deus. Esses demônios, meu Deus. Esses demônios aqui, ó, eles roubaram daquele homem a vida inteira dele, roubaram os sonhos dele, os projetos, roubaram a família dele, a juventude, a vida social, moral, dignidade. Porque o demônio, olha só, quando entra na vida dele aqui, porque entrou o demônio na vida dele um dia, ele se tornou até um foragido da justiça. Porque o texto vai dizer que ele quebrava as algemas, ou seja, as autoridades da época tentavam prender ele, mas ele quebrava as algemas. Quando o demônio entra na vida da pessoa, até foragido da justiça a pessoa se torna. Quem está entendendo? Porque os demônios entrou na vida dele um dia, meu Deus, ele passou a ser, sabe o que? Rejeitado pela própria família. Você acredita que quando um demônio entra na vida de alguém, de um homem ou de uma mulher, dependendo do nível que esse demônio entra, a pessoa passa a ser rejeitado pela própria família, excluso pela sociedade, porque foi isso que fizeram com ele, tanto que ele passou a vida inteira entre os mortos no cemitério. E por último, porque Jesus atendeu os pedidos do demônio, por quê? Para mostrar para o mundo inteiro os valores da sociedade mundana, os valores dessa sociedade nossa aí, ó, até hoje. Porque os gadarenos, olha só, ao chegar lá e ver aquele homem liberto, todo mundo sabia quem era ele. Quando eles viram o homem liberto dos demônios, ficaram, sabe o que? Surpresos. Mas quando eles souberam que os demônios foram para uma manada de porcos, e os porcos se mataram todos lá embaixo, a Bíblia vai dizer que por causa disso expulsaram Jesus dali. Ou seja, Jesus queria mostrar para nós aqui que a sociedade ama, ou valoriza, melhor dizendo, valoriza mais os porcos, os animais, do que as pessoas. É forte, né? Mas é verdade. A sociedade valoriza mais os animais do que aqueles que vivem perambulando por aí, endemoniado, precisando de ajuda no meio da rua, num sinal. Quem está me entendendo? A sociedade valoriza mais um animal hoje em dia do que aqueles que realmente precisam, estão possessos de demônios, precisando de uma cura e libertação. Jesus atendeu os pedidos dos demônios também, sabe para quê? Para mostrar para todo mundo que quem manda é Ele. Meu Deus, se Ele permitir, o demônio fica, se Ele não permitir, tem que sair. Ele tem domínio sobre os demônios. Jesus tem a chave da morte, a Bíblia diz. Quem tem a chave da morte é Ele. Ele tem poder sobre o vento que se levantou sobre a sua vida. Jesus tem poder sobre a enfermidade que talvez ocupou lugar no seu corpo. Já que eu falei de enfermidade, se você continuar lendo lá Marcos capítulo 5, você vai ver, logo na sequência, uma mulher que sofria com uma hemorragia, durante 12 anos, um fluxo de sangue. E um dia ela ouve dizer sobre Jesus, e ela pensa, se eu tão somente tocar nele, imediatamente eu serei curada, se eu tocar apenas as vestes dele. Ela vai atrás e toca, e imediatamente o sangue cessa. Olha para mim, durante 12 anos ela tentou a medicina e não deu certo, gastou tudo que ela tinha, mas não tinha, os tratamentos não davam certo. Mas agora ela toca em Jesus e imediatamente o sangue cessa. Aquilo que Jesus, olha, aquilo que os médicos não resolveram em 12 anos, Jesus resolveu em 1 segundo. Jesus tem resposta rápida para você. Se coloca de pé no seu lugar. Aquilo que você luta há anos para resolver e não foi resolvido, Jesus vai resolver agora. Por quê? Porque Ele tem poder